Olá você, muito boa tarde e novamente muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar mais uma live de O X da Questão, promovido pela Prevent Engenharia, claro, com o apoio dos produtos Dr. Impermeabiliza, Dr. Restaura Fachada e o novíssimo Virtual Obras. Deixa eu desligar o meu aparelho aqui. Eu não consigo. Senão eu não consigo acompanhar o chat com vocês. Vamos lá. Perdão aí pelos erros sempre meus técnicos. Bom, então hoje nós vamos falar sobre dores de cabeça nas obras e na verdade é uma continuidade da live anterior. A live anterior nós falamos com você que já tem problema, então ela foi focada a um atendimento emergencial, colocar lá o nosso band-aid, colocar a estopa em cima da hemorragia. E aqui hoje a ideia é trazer como você pode evitar ou pelo menos minimizar os problemas. Então saiba onde tudo começa e como evitá-las, né? Como evitar essas dores de cabeça. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Cláudio Silva da Prevent Engenharia e atuo na área de perícias e laudos de engenharia. Falamos na live passada e também uma informação que me pediram, né? Já temos outras lives do X da Questão que envolvem a inspeção predial. Então, veja aqui embaixo, tá? Envolve a inspeção predial, envolve a norma de reformas, que é a 16280, okay? Reformas de unidades privativas. Falamos de um vídeo que viralizou aí, da remoção de um pilar num edifício, tá ok? E antes de eu começar, a gente precisa bater aqui 1000 inscritos. Então, a gente está muito no começo ainda, mas estamos fazendo fortemente um trabalho para que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa levar, né, continuar levando a você mais informação. E ainda, hoje uma novidade, é uma live com controle de qualidade. A nossa reputação, aí, nosso nível de comprometimento está maior ainda. Então, tem uma ficha aqui de qualidade para você que está nos acompanhando responder. Então, a gente quer saber se o assunto está te impactando, se você tem assuntos importantes que gostaria que nós trouxéssemos para você. A qualidade também aqui, de som, imagem, como é que você está vendo? Coloca tudo aqui para a gente, tá bom? Então você acha que realmente o problema é a obra? Quem acompanhou na passada sabe que nós falamos isso. Então, o que a gente tem em nossos atendimentos, infelizmente, né, a grande maioria não é na prevenção. Então, normalmente a gente vem atendendo clientes que têm problemas, então que está na situação desse síndico aqui, com obras no meio curso ou que problemas para acabamento, e você se encontra num labirinto sem realmente ter a visão estratégica do problema. Então, essa obra, e já tem aí 12 anos aí de atendimento dessa obra, ela foi paralisada nessa época porque não tinha dinheiro para fazê-la, porque não se conhecia a extensão dos problemas, ok? Nessa outra, a figura aqui do armário mofado foi o que gerou o pedido de condôminos para fazer a obra. E depois dessa obra a trinca tinha voltado e o problema ressurgiu. Nessa outra aqui também, logo nas primeiras idades, a trinca tratada ressurgiu. Aqui, num cenário um pouco mais grave, você tem aqui a indicação de remoção de cerâmicas para o acabamento novo aqui, que seria em textura, e foi observado que os problemas eram mais profundos e que o contrato não iria atender a empresa. Boa tarde a dona Sônia, obrigado pela audiência.
então, outros problemas com pastilha cerâmica, revestimento cerâmico. Será que simplesmente quantificar o que está solto e corrigi-lo resolverá a causa desse problema? Então, são situações em que, infelizmente, muitas vezes a gente chega no meio do contrato e hoje a live é para trazer esses ensinamentos para que a gente possa evitar essas dores de cabeça. Então, não é a obra o problema, é a falta de sorte. E aí nós vamos explicar durante a nossa live aqui. Já são muitos anos atendendo, são 19 anos atendendo condomínios, e a gente detectou que quanto menor o conhecimento, maior o potencial de encontrarmos surpresas no andamento da obra, problemas que geram conflitos e desgaste na gestão do condomínio, na sua gestão, bem como desperdícios que impactarão diretamente nos lucros e na imagem da empresa. E, acredito que a grande maioria saiba, quem não sabe, saberá agora, estamos escrevendo um livro que traz os 10 princípios para uma gestão eficaz. E eu sempre trago eles aqui como base, porque nós acreditamos nesses princípios importantes. E nós colocamos em vermelho aqui o que nós estamos destacando para essa live, que é o princípio 2, que é o conhecimento da estrutura física e de toda a documentação do empreendimento. O princípio 6, o treinamento e a capacitação dos zeladores, que são as pessoas, os profissionais que nos ajudam muito durante as obras. O princípio 8, que é a implantação do programa de gestão. E o princípio 10, que é o mais importante para a gente evitar os problemas, que é o planejamento. Tá ok? Então, nós vamos falar a esse respeito. Então, se você não quer ter os problemas iniciais das fotos anteriores passadas, a gente precisa saber para onde a gente vai. Porque senão a gente não consegue... boa tarde ao Walter, obrigado aí pela audiência, Walter. A gente não consegue saber aonde a gente quer chegar. Então, lembra lá, em algumas fotos, a gente não tinha noção do real problema, da causa, então você não consegue traçar o melhor caminho para a tua obra. E o princípio 10, que eu falei que é o mais importante, que é o planejamento, Então, planejar antes de efetuar as reformas importantes que serão indicadas no seu plano de manutenção. Eu sempre faço uma combinação entre os princípios e estamos trazendo aqui 4 passos. O primeiro deles é o conhecimento. Então, você precisa saber exatamente a característica da sua obra. Eu trago mais eventos de obras de fachada e de impermeabilização, porque são as obras mais vultuosas, normalmente detectadas no condomínio. Então, você precisa saber como é a sua estrutura, como é a documentação que você tem no seu condomínio, para entender, ter recursos de, no princípio 2, fazer o correto diagnóstico, interpretando as características que você tem naquela edificação, para que seja feito o projeto que vai nortear aquela ação. Depois do projeto, você vai fazer a análise de risco e o cronograma da atividade. Então, ainda é tudo planejamento. E aí sim, tudo que você planeja nos 3 primeiros passos, aí sim você irá para a fase de acompanhamento. Você acompanha aquilo que foi previamente preparado. Porque se você for acompanhar um contrato que não previu a causa origem e você tem lá todo um escopo de trabalho que não atenderá à especificação, o trabalho de acompanhamento, ele trará o mesmo erro, Ocorrerá o mesmo erro. Então você vai investir tempo e principalmente muito dinheiro em atividades que não poderão corresponder à real necessidade, ao tratamento da causa. O que a gente normalmente vai falar aqui, a gente vê que se trata a consequência. E nós detectamos que o maior vilão das empresas é a falta de planejamento. E aqui eu preciso deixar isso em parênteses,
Por quê? A gente tem que analisar o cenário, né? Os condomínios, acredito que a grande maioria que seja condomínio, passa uma demanda para as empresas, né? A necessidade de restaurar uma fachada, de fazer um trabalho de impermeabilização, para citar exemplos, e por os orçamentos serem gratuitos, isso se convencionou no mercado, né? As empresas mandam lá suas equipes, fazem o seu trabalho de engenharia e tudo mais, só que para você fazer tudo aquilo que eu coloquei nos passos anteriores, você não tem condição de gratuitamente investir em diagnóstico, análise de projeto, análise de causa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta está indo embora. Perdoe. Então a empresa não tem a oportunidade de fazer um bom planejamento. E isso se reflete na obra. E se reflete na prestação de serviço que irá fazer ao seu condomínio. É uma convenção de mercado. Não estou aqui para dizer se está certo ou errado, estou analisando os fatos. E essa falta de planejamento impede que a empresa se planeje, faça análise de risco, faça uma melhor análise do problema, e isso vai sendo refletido na obra, porque na obra vão se conhecendo as dificuldades reais, vão se analisando as dificuldades reais. E quando isso não está planejado, ou tem adendo, ou tem um serviço que não vai corresponder, não vai efetivamente corrigir aquela falha, não vai atender o seu condomínio. Então, a falta de planejamento acaba gerando acidentes, acaba gerando dias improdutivos, improvisações, desperdícios, danos à imagem da empresa e dores de cabeça a vocês, síndicos e síndicas. E também pode respaldar na administradora. Bom, seu prédio está lá, são exemplos hipotéticos. Aqui eu estou trazendo algo que está um pouco mais grave, latente, né? Pelas fotos de fachada você percebe que a manutenção não foi periódica. Aqui mais um caso, então o desgaste avançado. E aí a gente tem, né, a primeira análise que eu quero trazer para vocês aqui, a análise do ponto de vista que eu elaborei aqui, de vocês que são contratantes. Pode ser administradora, pode ser você que é síndico ou síndica. Então, falta conhecimento técnico para solicitar a proposta, né, do solicitante, seja ele síndico, comissão de obras ou representante da administradora. Existe uma falsa ideia de que as empresas prestadoras de serviço irão lhe fornecer um diagnóstico preciso e apresentar uma proposta que melhor atenda às suas necessidades, considerando o melhor desempenho de seu sistema. Isso tudo porque a empresa não tem a chance de efetuar o diagnóstico, de planejar a sua obra, porque ela está na fase de orçamento. Ela pode ter a capacidade, mas ela não tem tempo, dinheiro e não tem a oportunidade de fazer isso. Ok? Então, existe, no terceiro ponto, a falsa ideia de que contratando uma empresa, o condomínio não tem também nenhuma obrigação ou responsabilidade e que não precisará fazer nenhuma ação ou atividade que termine a contento. Então, são situações que o condomínio vai ter algumas obrigações contratuais que muitas vezes vai se conhecer na obra. Então, não se planejou também. O negligenciamento ou omissão de infiltrações nas unidades privativas, muitas vezes não é passado, que possam ter como causa, né, aquela obra que está sendo feita. Então, não deu a oportunidade da empresa conhecer esse problema. O desconhecimento das características da edificação, que estrutura que é, qual a documentação, que tipo de revestimento foi aplicado pela construtora, né? E se podem existir problemas gerados por falhas construtivas que devam ser corrigidos nesse trabalho que foi contratado. Visam no tratamento direto das trincas a solução dos problemas. Então, tem trinca, precisa tratar a trinca, ninguém pergunta por que a trinca nasceu, por que ela está lá. Não possui a noção exata da dificuldade do trabalho dessa natureza e de quanto será o
complexo o tratamento de fatores internos como fechamento de sacadas, redes de proteção, obras irregulares tanto na cobertura como nos terraços, por onde os equipamentos dos trabalhadores irão trafegar. Então isso não é medido lá na fase de orçamento. Na grande maioria, não se preocupe em realizar uma boa pesquisa do histórico da empresa a ser contratada. E também, por fim, não tem a real ideia dos custos mínimos envolvidos para saber se a proposta aprovada realmente terá condições de cobrir todos os serviços necessários. Meu boa tarde ao Sr. Gunnar, que está chegando aí, muito obrigado. Então, normalmente essa é a visão da empresa chegando para lhe atender a sua demanda, né? Então, tem uma imagem positiva da empresa aí. E agora eu quero trazer para vocês uma coleta de dados. Isso não é nominal a uma empresa, é o que a gente está verificando. Tem boas exceções, sim, no mercado, mas o número de exceções é bem pequeno. Bom, o que a gente detectou para a contratada? A falsa ideia de que tenha o conhecimento técnico elaborando suas propostas de forma mecânica, sem que realmente seja realizado um diagnóstico adequado. Já expliquei, a empresa não tem essa oportunidade de fazer o diagnóstico. Geralmente não possui conhecimento das características da edificação e das camadas constituintes do revestimento das fachadas e as suas particularidades, bem como das normas que regem os processos executivos do sistema de fachada. Todas essas análises que eu estou fazendo tem no nosso e-book de contratação consciente para a fachada, que você pode verificar aqui na descrição abaixo desse vídeo. Nenhuma informação de existência de infiltrações nas unidades privativas, já falamos isso. Geralmente não fazem uma boa análise das interferências, obras de coberturas, redes de proteção nas janelas ou fechamentos de sacadas, isso não é comentado na fase de orçamento. Geralmente indicam o tratamento direto das trincas como a solução dos problemas, sem informar se ficarão cicatrizes nesse processo. Muitas vezes vai ficar uma marca de reparo e aí vai ser discutido se aquela marca pode ser minimizada ou não, deveria acontecer ou não, mas isso não foi planejado. Então, na fase de projeto, se planeja isso. Não existe no processo a busca pela identidade, né, identificação do fator gerador da trinca. E, normalmente, existe uma proteção no contrato de prestação das empresas específicas para o tratamento de trincas. Aquelas trincas que não são, que são dinâmicas, ou seja, de movimentação da estrutura, geralmente a empresa não se responsabiliza por elas. E o que você precisa refletir, será que não foram essas trincas dinâmicas que originaram a necessidade de você fazer o serviço? Isso é uma reflexão que você tem que fazer. Apresentam falhas no treinamento e acompanhamento da mão de obra, onde encontramos um grande fator de desperdício de material e de dias de trabalho. Deficiência de cronograma e gestão de trabalho, desde a logística na entrega de equipamentos, materiais, até a apresentação de documentos dos trabalhadores, NR, seguros e demais certificados. E, por último, a falta de especialização dos agentes fiscalizadores da obra, que acabam, na verdade, funcionando como entregadores de materiais e equipamentos, deixando a equipe livre para fazer a obra e, normalmente, não cumprindo as tarefas de acordo com o contrato ou prometido inicialmente. Muitas vezes a informação do contrato não está com a equipe da obra. Bom, então, normalmente, num processo de cotação, é cobrado o tratamento das trincas, por exemplo, em fachada, como está aí na sua tela. Então, geralmente é o polo central, ok? Então, uma série de processos que são idênticos de fabricantes de tintas, com a abertura da trinca em V, aplicação do fundo preparador, aplicação do selante, aplicação do impermeabilizante junto com a tela de incorporação, de reforço e, posteriormente, o acabamento. Esse tipo de tratamento, dependendo do seu revestimento, irá gerar sim uma cicatriz, ficará aparente. Então você precisa saber exatamente se você irá aceitar isso ou não, deseja isso ou não. Isso tudo tem que ser medido e planejado. A outra coisa é, será que esse tratamento irá resolver a causa do seu problema? Então, trago a reflexão. Então aí depois desse processo idealizado,
Muitas comissões de obra se dedicam com o tempo, se reúnem, né, montam um escopo de trabalho como está na tela aqui e faz a cotação aí com algumas empresas para poder escolher, normalmente por preço e não por qualidade, a empresa. E aí se negociam aí descontos, garantias, bonificações, prazos, maiores parcelamentos para, né, a fase de noivado aí que eu apelidei na live passada, para gerar um contrato. E normalmente os contratos possuem a indicação jurídica. E aqui a gente está trazendo nessa live como uma live de prevenção para você evitar as dores de cabeça ou pelo menos ter os remédios para que essa dor de cabeça não seja tão grande, inserir os critérios técnicos para parametrizar os processos de aferição em caso de paralisação, discussão ou distrato. Se você não tem esses critérios bem definidos, tudo isso vai ficar no empirismo e você vai ter que trazer isso a uma discussão jurídica. Só um perito judicial poderá aferir isso e ele terá muita dificuldade para aferir, né? Ficará ao risco do profissional, no sentimento dele, entender qual é o critério a ser colocado no laudo pericial, ok? E aqui você já pode, na partida, na assinatura do contrato, deixar muito bem estabelecidas as regras do jogo. Regras que nos permitirão, como passado na live passada, a indicação de se medir, de se mapear, de se quantificar as atividades. Regras que poderão nos dar ideia de acompanhamento da evolução da obra. O dinheiro aqui em azul, o capital que o condomínio investiu na empresa lá, contratando, e em vermelho a indicação do andamento da obra. E veja que nesse exemplo, mais ou menos aqui, ó, depois de 8 meses, para uma obra que teve 40% de sinal e aí 30 são 30 parcelas no total, né? Aqui em azul, ó, no gráfico. Então, teve aportes financeiros aqui, ó, 3 primeiros meses 40%, depois linear aqui com os pagamentos rotineiros e o ponto de equilíbrio previsto, se não der nenhum problema, está no 8º mês. Está no 8º mês. E o final da obra está no 17º mês previsto. E aqui, mais uma ferramenta a gente vai dar para você mais adiante aqui na tela. Nós estamos trazendo, por isso que eu falei que é inédito lá o apoio, do Virtual Obras, o nosso novo controle de obras que você pode usar a qualquer momento. O custo é baixíssimo para você controlar a obra. E aí você vai medindo mês a mês. Podemos inclusive inserir medições técnicas para te auxiliar. Na fase de contrato que eu falei a você, a análise técnica e o planejamento da obra também podemos inserir na programação para você começar certo. Se você está no meio, ainda dá tempo. Mas se você ainda está planejando a sua obra para começar certo, o Virtual Obras é o remédio correto para você. Então você vai ter essa situação aqui registrada, prevista, e com o diário de obras você vai acompanhando se o que foi previsto está sendo realizado. Então tem um acompanhamento aqui que você não precisa chegar numa dor de cabeça tão grande para ver que está dando errado. Então você já consegue corrigir logo no começo de um desvio, né? É bom para você e é bom para a empresa. Por quê? O pior cenário é a empresa também descobrir muito tarde. Então vai gastar muito desperdício de tempo, mão de obra e dinheiro. E da imagem, o desgaste da empresa, como nós falamos aqui. Então a ideia é qualidade, a ideia é planejamento. Então, normalmente, é o que a gente tem visto em muitas obras, infelizmente. Esse é o cenário da convivência com a empresa dentro do condomínio, né? Um verdadeiro caos. Então, o remédio.
O remédio proposto é a contratação consciente. Tem, como eu disse para vocês, o nosso e-book aí para contratação consciente em fachada. Estou elaborando a contratação consciente para o setor de impermeabilização. E isso somado aos parâmetros de contrato, que eu acabei de falar, e ao controle através de um diário de obras. Por isso, para obras de fachada e impermeabilização, os doutores, que a gente apelidou aqui, e o Virtual Obras para dia a dia estar controlando a tua obra. Mas os sistemas separados ainda podem ter algumas lacunas. E outro problema que a gente verificou aqui é detectado na nossa consultoria, geralmente a falta da gestão do dinheiro. E aqui é um agradecimento à nova parceria, nós estamos com a Condomoney para trazer um novo ideal de obra, uma nova formatação, para que você tenha mais controle da obra na sua mão, você que é síndico, você que é gestor. Por que isso? O dinheiro fica no condomínio. Então, primeiro passo aqui, o dinheiro fica no controle do condomínio. Então, se você está contratando uma empresa pelo parcelamento que ela vai te dar, se essa é a sua intenção, você pode ter um programa de financiamento com a Condomoney, ter o controle do dinheiro, até negociar as questões, porque você vai pagar praticamente à vista, e você ter o controle. No segundo ponto, você ter o poder da maior negociação dos condomínios. Afinal, a empresa não precisa de parcelamento. Para a empresa também é bom. Ela vai receber ao final da obra, através de medições. E a empresa recebe por produtividade e o dinheiro não será problema. E por fim, o trabalho será aferido por medição e consultoria da Prevent Engenharia, para que você tenha uma melhor proteção para a liberação dos dinheiros. É um programa de proteção ao síndico, é uma blindagem para evitar aquelas dores de cabeça das primeiras cenas que eu trouxe a vocês aqui, que infelizmente estão acontecendo em grande número. Então, essa é uma grande novidade e a parceria a quem eu agradeço da Condomoney. Como eu disse para você, só os doutores que a consultoria e mais o diário de obras ainda estava fechando, estava faltando uma situação aqui, e hoje nós estamos trazendo em primeira mão para vocês o sistema Expert. O sistema Expert você pode usar para o seu condomínio ou para a sua administradora. E visa o quê? Proteger mesmo, blindar mesmo. Oferecer antes daquela atividade ser iniciada a sua cotação, toda a inteligência da Prevent Engenharia, tá? Trazer conhecimento, expertise, inteligência, planejamento estratégico, missão de levar o melhor desempenho pelo menor custo possível. Melhor custo-benefício. Então, a solução virá pelo melhor preço aliado ao desempenho, aquele benefício necessário. Então, as causas serão investigadas e não as consequências serão tratadas. São 4 princípios que a gente já traz dos doutores para vocês. O primeiro deles, o conhecimento da estrutura, que ali você analisa projetos, memoriais, checagens de pontos de ancoragem de segurança, sistemas de alvenaria, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e todas as interferências que serão necessárias para esse tratamento. Aqui eu estou apresentando para você uma imagem de uma laje que a gente apelida na obra como caixão perdido, tem um vazio, e se você impermeabilizar somente a parte superior, você provavelmente poderá ter problemas, que normalmente é indicado um sistema duplo, mas você precisa conhecer a estrutura para isso. Nesse caso foi demolido a laje inferior, que não era estrutural. Aqui, nessa figura, eu vou colocar aqui o mouse aqui, ó. 1, 2, 3 e a base aqui, 4 camadas de manta, uma sobre a outra. Fora o enchimento e a carga, a gente descobriu que tinham tubulações quebradas, enterradas
no processo. Isso é um apartamento de laje de cobertura. Então, se você vier aqui e aplicar uma quinta manta, não vai resolver a causa. Tá? Esse é o ponto 1. O ponto 2 são as consultas preliminares, execução de vistorias, mapeamentos, testes, né? Que uma indicação de teste de estanqueidade para saber se a laje realmente tem problema. Nessas duas foram testadas e não tinha problema. Então você poderia ter contratado um serviço que poderia ter sido desnecessário. No ponto 3 são as análises, elaboração de mapeamento das anomalias e análise de ensaios de verificação. Nesse caso aqui, também é um caso de caixão perdido, para você ter uma ideia, tem um vazio. Note que esse piso, e eu sempre me atrapalho aqui, note que esse piso aqui, ele está sequinho, só que o piso está sequinho e o piso lá inferior está molhado. Então, se você impermeabilizar aqui em cima, não vai surtir efeito. Precisa descobrir a origem da água, origem da infiltração. E eu trouxe um caso aqui de cortina, que são as paredes de garagem, e essas aqui tinham placas de forro, né, escondendo essas umidades. Muitas vezes tem-se a impressão, a falsa ideia de que um serviço de impermeabilização na laje irá resolver essa causa. E não irá. São causas diferentes. Então, assim, e vai se culpar uma empresa por um serviço cujo a origem não foi trabalhada. Então, pode diminuir a expectativa, frustrar, às vezes o síndico ficar em maus lençóis numa assembleia, porque aquele problema não foi corrigido e, infelizmente, como eu disse lá, a falta de conhecimento do solicitante e talvez somada à do executante, gerou a esse problema e você já tem lá o investimento feito, mas o problema continua. Problemas em obras de andamento, né? Tinha sido feito tratamento de trincas aqui e a trinca não foi tratada corretamente. Infelizmente, numa inspeção, foi detectado que aquilo que tinha sido convencionado em contrato, abrir a trinca, aplicar o fundo preparador, o selante, a tela de reforço, nada aqui tinha sido praticamente aplicado. Então a gente investiga mesmo, mas a ideia é pactuar lá, trazer isso a contrato e acompanhar diariamente no diário de obras. E a terapia, que são a elaboração dos projetos da fachada, ou de impermeabilização, ou memorial descritivo de trabalho. Aqui um exemplo de um mapeamento de projeto, e já aqui um detalhamento, inclusive de pingadeira, que deveria ser feito aqui com tela, reforço, placa cimentícia, e para quem conhece um pouquinho de obra, já tem ideias aqui de projeto, como isso é feito, né? Então, isso tudo é orçado, porque as diretrizes estão indicadas aqui. Aí sim, você vai ter orçamentos que vão atender de forma mais equalizada a sua demanda, e aí a fiscalização será feita com base no projeto, que será parte do contrato, com as métricas necessárias. Eu disse que ia trazer como vocês vão evitar essas dores de cabeça, promessa dívida, e isso são importantes elementos para que vocês realmente possam evitar essa dor de cabeça. Deixa eu ver aqui se eu estou... tomar uma aguinha e vou ver aqui se as perguntas ou se eu estou deixando de fazer alguma coisa aqui. Bom, meu chat está muito ruim. Meu celular ainda não dominei ele. E deixa eu ver se eu tenho o aviso aqui dos nossos colaboradores. Larissa, alguma observação aqui? Bom, tem muito material abaixo aqui na descrição do vídeo, para você que já nos conhece e não teve acesso, para você que não está nos grupos e não está recebendo.
as informações, tem muito material aqui. Para você que está chegando agora, a Larissa vai te ajudar aí a ter acesso a todas as informações necessárias, seja você síndico ou administradora. São importantes conceitos que a gente procurou trazer aqui para vocês, ok? E deixa eu seguir aqui, eu preciso contar, né? Que eu disse porque que é falta de sorte lá no início. A falta de sorte, quem já nos conhece nos eventos sabe que é a sequela da oferta. A oferta aqui são as leis da natureza, a gratidão é um importante sentimento. A reflexão, a forma com que você pensa ou age. Então, se você quer resultados diferentes, pense de forma diferente, haja de forma diferente. O técnico representa o conhecimento técnico. A Prevent Engenharia tem realmente muito expertise no que faz, história de atendimento, cases de atendimento, então sabe das suas dificuldades. Eu não faço isso de maneira empírica, eu trouxe todos esses levantamentos, infelizmente é de sofrimento de clientes que nos chegam. E o E, a experiência. Então a gente tem 19 anos de experiência, sabe o que está fazendo, sabe geralmente dos problemas que poderão ocorrer, tem o caminho, tem um mapa e pode ajudar você. Infelizmente, se você está no meio da obra e tem problema, assista a live anterior, tá? E se precisar de algum tipo de ajuda, auxílio, podemos ajudar você. Tem aqui um questionário para você que está nos acompanhando preencher, através de um link, a Larissa já deve ter colocado aqui embaixo para vocês, para nos dar a qualidade dessa live. Tem alguns questionamentos, se você quiser fazer, de tema e tudo mais. Eu não me lembro de todas as perguntas ao certo, mas ficaria muito grato da sua participação conosco. E eu me despeço aqui, lhe desejando se cuidem e uma boa sorte. Até a próxima live.